É com grande alegria que iniciamos este encontro, que celebra não apenas a memória, mas também os caminhos que moldaram nossa identidade regional. Hoje, mergulharemos em narrativas que atravessam séculos e nos conectam com os pilares da nossa história. Convidamos neste momento para realizar uma oração de abertura o diácono Rodolfo Saab, da Arquidiocese de Campo Grande, Paróquia Pessoal Nossa Senhora da Saúde. Gostaria que se colocasse em pé para a gente iniciar esse momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu vou ler agora o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu grande colheita. Ele pensava consigo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nessa noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Podem sentar-se. Ontem, quando o Padre Ricardo, antes de mais nada, quero cumprimentar a doutora Lir, na pessoa dela, a todos aqui presentes. Ontem eu pensava nessa oração que eu acabei de fazer antes do Evangelho. E eu já, como diácono, a gente assessora o padre quando tem a missa, ou preside a celebração da palavra com a Eucaristia quando não tem o padre na região, e pregação e tudo mais. E eu não lembrava onde que estava essa oração, em qual oração do dia, qual tempo litúrgico. E hoje, eu sou bombeiro militar. Antes de ir para o quartel, passei na Perpétuo Socorro, rezei o meu terço, e faltou um pouco de tempo ainda, depois deixei minha filha no colégio. Falei assim: vou fazer a liturgia das horas. São liturgias, são orações do dia que o ordenado é obrigado a fazer, de manhã, ou de tarde, ou à noite. E para minha surpresa, no final da liturgia estava essa oração. Falei: bom, então isso é uma confirmação daquilo que eu pensei ontem, sem saber dessa oração que estava na liturgia na parte final. Vou repetir: inspirai, Senhor, as nossas ações. Essa é uma oração que o Padre Paulo Ricardo, da Canção Nova de Cuiabá, sempre faz nas orações no YouTube. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. É o que nós devemos pedir todos os dias, pedir a Deus para nos ajudar nas nossas ações, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Ou seja, as nossas ações devem iniciar em nome de Deus e encerrar em nome de Deus. Só assim nós teremos proveito nas nossas ações. Por meio de quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Então aqui engloba toda a Trindade Santa, a fé cristã. Então, com certeza aqui, iniciando esse primeiro dia, de 3 dias, se não me engano, desse evento, nós estamos iniciando em nome de Deus, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que assim possa transcorrer da melhor forma possível.
Já o evangelho é um evangelho forte. O padre Ricardo falou assim, faz o evangelho do dia. Também não sabia ontem qual seria o evangelho de hoje. E fala dos bens, fala de um homem que era ganancioso, um homem que pensava só nele, que ia construir um celeiro para que eu possa guardar o meu tesouro, o meu trigo e assim por diante. Não sei se vocês perceberam. Vou reler aqui, Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Ele pede para uma outra pessoa repartir. E Jesus falou: quem me constituiu o juiz das coisas? Não é bem assim. E ele diz uma parábola: um homem que me encarregou de julgar ou dividir os bens, e disse-lhes: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Aqui eu já faço uma pausa e digo, para a gente poder entender, nós queremos segurança, nós queremos o dinheiro, nós queremos uma poupança, uns bens para nós mesmos e os nossos familiares, para os nossos projetos, e até fazer o bem para outras pessoas. Mas o que Cristo disse naquela época, que serve hoje para os dias atuais, é a abundância, é o exagero, é você não viver a sua vida pensando só no futuro. E eu sou o primeiro a ouvir aquilo que eu estou falando, por isso que eu tenho 2 ouvidos e uma boca aqui mais próximo desse microfone do que vocês estão ouvindo. Serve para mim primeiramente. Então Jesus já puxa a nossa orelha. E contou-lhe a nossa parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo. Só com ele. Então resolveu: já sei o que eu vou fazer. Ele não falou, nós vamos fazer. Eu acho que teve aqui final de semana agora, ou passado, um evento das benfeitoras, não desculpa o nome, da Santa Casa, madrinhas, pensando no próximo. Sempre pensando no próximo. A diaconia, a Santa Casa é uma diaconia. Dom Dimas me falou quando fui ordenado: você é bombeiro, você já é um diácono, antes de ser diácono. Aqui é um hospital, cuidar do próximo. Então, trazendo aqui novamente, este homem que Jesus fala, pensava só nele, não pensava na comunidade ou nos outros. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores, neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens, então poderei dizer a mim mesmo, quer dizer, ele pensando somente nele, no umbigo dele. Jesus, já há mais de 2000 anos, falava isso, da falta de caridade com o próximo. Descansa, come, bebe, aproveita. É isso que a gente ouve geralmente, Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vai deixando para o futuro uma correção de atitudes, na família, na sociedade e assim por diante. E Jesus fala, ainda nesta noite, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E aqui, como palestrante da prevenção do suicídio, eu sempre falo nas palestras, a vida é um dom de Deus. O Catecismo da Igreja Católica fala assim, que nós somos apenas administradores. De repente uma pessoa fala assim, eu faço da minha vida o que eu quiser. Está errado. A igreja fala que nós somos administradores. E para nós glorificarmos a Deus, nós devemos cuidar do nosso corpo, da nossa vida, da nossa família. Então, já é também uma mudança de atitude, Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Então, caríssimos, é um evangelho forte. O padre Ricardo pediu para fazer o evangelho do dia. Quando eu li, falei, puxa, acho que vou pegar outro. Falei, não, eu vou cumprir a missão. Missão dada, missão cumprida, tem que ser o do dia. E Jesus falava isso para as pessoas que o rodeavam. Mas aqui, certamente, a caridade que ele é muito grande, E eu venho acompanhando nas redes sociais, palestras. Fiz o curso de visitador hospitalar semestre passado. A gente vê a luta diária da Santa Casa para atender todos. Assim como o bombeiro não escolhe rico, pobre, raça, atende todo mundo. E assim também é a Santa Casa, é o objetivo dessa instituição. Neste momento, teremos o pronunciamento do Sr. Sebastião Teles, curador do Centro Histórico e Cultural da Santa Casa de Campo Grande.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Com imensa e profunda alegria que damos início ao primeiro seminário do Centro Histórico da Santa Casa de Campo Grande. Este momento representa não apenas a celebração de um patrimônio centenário, mas também o reconhecimento da memória viva que pulsa entre os muros, corredores e história que compõem este espaço tão emblemático da nossa cidade. A Santa Casa não é apenas um hospital, ela é testemunha silenciosa de gerações de transformações urbanas e de avanços na saúde pública. Preservar sua história é preservar a identidade de Campo Grande e também do estado de Mato Grosso do Sul. E é justamente esse o propósito desse seminário: reunir pesquisadores, profissionais, estudantes, a comunidade para refletirmos sobre o passado, compreendermos o presente e projetarmos um futuro onde a cultura e a memória sejam os pilares da nossa construção coletiva. Agradeço a todos os envolvidos na organização deste evento, aos palestrantes que aceitaram o convite com entusiasmo e aos participantes que, com a sua presença, reafirmaram o valor da história como ferramenta de transformações. Que este seminário seja um espaço de escuta, de troca e de inspiração. Que possamos sair daqui mais conscientes da riqueza que nos cerca e mais comprometidos com a preservação. Eu deixo uma mensagem aqui agora de Marco Túlio Cícero, um dos maiores oradores e pensadores da antiga Roma. A história é testemunha do passado, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida, anunciadora dos tempos antigos. Sejam bem-vindos. Teremos agora o pronunciamento do senhor Heitor Rodrigues Freire, decano do Conselho de Administração e coordenador do Centro Histórico e Cultural da Santa Casa de Campo Grande. Senhora Presidente, senhores e senhoras, nós estamos neste momento com esta nossa realização do primeiro seminário de História e Cultura da nossa Santa Casa. Nós sabemos que todo princípio é difícil. É uma semente que estamos plantando e que nós esperávamos já que hoje já fosse uma árvore frondosa, porque a capacidade e a competência dos nossos palestrantes, naturalmente, exigiria uma plateia numerosa pela capacidade, pela competência e pelo trabalho que todos nós vamos ouvir e vamos participar aqui. Então, esta é uma oportunidade, nós desenvolvemos um convite bem amplo e bastante, e não entendemos o resultado, que não conseguimos o resultado que aspirávamos. Porque a nossa Santa Casa, o grande patrimônio da Santa Casa, são os associados. E nós sempre estamos investindo nos associados. Estamos sempre procurando estimulá-los a participar e a contribuir. Às vezes a nossa fala não está sendo muito comunicativa ainda, mas de qualquer maneira nós vamos persistir, porque a persistência e a perseverança é que dá na continuidade o resultado de um trabalho. Agradecemos a presença de todos e eu pessoalmente agradeço ao Carlos Eduardo Contar e ao Carlos Henriques, que são meus amigos pessoais, companheiros, irmãos de ideal, de trabalho e de muitas caminhadas que já fizemos juntos. Então, que Deus nos abençoe e que os nossos trabalhos sejam profícuos. Muito obrigado. Convidamos para deixar suas considerações a presidente da Santa Casa de Campo Grande, doutora Alir Terra Lima.
o meu carinho a todos vocês e dizer que eu fico muito honrada de receber o desembargador Cantar aqui, o Carlos Henrique, para este momento tão especial para a Santa Casa de Campo Grande. Eu quero informar para vocês que as palestras serão gravadas todas e depois elas serão editadas e serão colocadas no nosso centro histórico, quando nós tivermos a visitação tanto das crianças das escolas, e depois nós pretendemos também fazer um outro processo virtual para que as pessoas possam aproveitar disso. Por quê? Porque a Santa Casa de Campo Grande, muitas vezes, as pessoas só enxergam ela quando precisam dela para um tratamento, mas nós somos um patrimônio histórico do estado de Mato Grosso do Sul. E somos um patrimônio histórico importantíssimo para Campo Grande, porque nós atendemos aqui na alta complexidade 46% dos pacientes de todo o estado de Mato Grosso do Sul. E atendemos todo o restante, 54% da capital. Então, quando eu vejo assim as pessoas dizerem assim que vai acontecer, que vai abrir para o interior, e lá vai fazer isso, não vai. A gente sabe que não vai. Por que que não vai? Não vai porque a Santa Casa de Campo Grande, ela está na capital. E o médico de alto padrão, aquele cientista, ele não vai para o interior, porque ele não vai conseguir evoluir onde ele está. Hoje, a Santa Casa de Campo Grande, ela conta com 14 residências e mais uma residência de bucomaxilo. E nós temos mais de 15 pesquisas, inclusive pesquisas internacionais, né? Nós temos um convênio com o Hospital Sírio-Libanês, onde nós temos uma pesquisa de neurocirurgia a respeito do biperideno. A nossa pesquisa está na frente da pesquisa do Sírio-Libanês, que começou 6 meses antes de nós, e eles que são os donos da pesquisa. Nós estamos encampando junto com eles, né? Ela é dirigida pelo Dr. Eurico Feltrin. Então, a Santa Casa ela não é só um hospital. Não são só corredores que existem aqui. Ela guarda uma história. Ela guarda uma história de todos aqueles que nos antecederam. E eu sempre falo para o Heitor assim, Heitor, você realizou meu sonho. Porque o que mais me incomodava é ver uma instituição centenária não ter um centro histórico à altura. Porque quando você vai para o exterior, você vê aqueles prédios maravilhosos e a gente se encanta. E se encanta com a história. E nós, latinos, em especial os brasileiros, não costumamos cultuar aqueles que nos antecederam. E isso é necessário. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque alguém antes de nós já fez uma grande caminhada. E se você não tiver a gratidão pelos que passaram, como é que você pode querer fazer o futuro? Esses dias eu ainda estava comentando a respeito do Hospital do Trauma. Eu falei assim, gente, o Ezaquiel foi um herói, porque ele conseguiu tirar aquela obra parada, que estava há anos ali, e conseguiu fazer a unidade do trauma funcionar. Então, nós temos que honrar esses que nos antecederam e fazer a parte seguinte para que essa instituição continue viva como ela teve até agora com os 108 anos. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos negando aquelas pessoas que se sacrificaram, porque é um sacrifício, não adianta falar que não é, e principalmente na sua construção. Então, nós temos que valorizá-los, e o Centro Histórico é uma forma da gente colocar em evidência a Santa Casa e as pessoas que vão fazer as palestras, para que a gente deixe à disposição das pessoas que vão nos visitar. O Centro Histórico foi colocado num local estratégico, onde a entrada é pela Avenida Mato Grosso, porque antes você passava por parte de dentro do hospital.
Então, nós deixamos ele num ponto estratégico, já num prédio grande, onde ele vai poder ficar para sempre ali, né, Heitor? Eu já falei para o Heitor, né, Heitor? Tem que colocar no regimento. Depois chega um doido e resolve que o centro histórico, vão acabar com o centro histórico. Isso já aconteceu em outros lugares. Então, nós temos que preservar a memória. Se nós quisermos evoluir de verdade, nós temos que preservar a memória. Então, desembargador Contar, Carlos Alberto, a gente fica assim extremamente feliz com a presença de vocês. Saibam que o público é importante, mas a gravação é que vai ficar para a posteridade. Nós estamos gravando tudo, depois nós vamos submeter a vocês a gravação, para ver o que vocês querem que permaneça, que corte, quer editar alguma coisa, e vamos deixar no Centro Histórico. Sejam muito bem-vindos e contem sempre com o nosso apoio. E para dar início às palestras desta noite, convidamos para falar sobre o tema Primórdios do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande ao limiar da Santa Casa de Misericórdia, o desembargador Carlos Eduardo Contar, presidente do Tribunal Regional Eleitoral e associado da Santa Casa de Campo Grande. O currículo completo encontra-se na tela. Boa noite. Eu não gostaria que fosse gravado, porque não estou preparado para tanto, mas vamos lá. Com certeza. Bom, em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer a doutora Alir Terra, presidente aqui da Santa Casa, Heitor Freire, Kaique, né? Patrícia, né? Professor Dr. Gilson, enfim, associados aqui, eu não sei, não conheço todos, mas enfim, associados, servidores, convidados. Eu não fui convidado, eu fui compelido, eu fui obrigado a vir palestrar pelo Heitor, que não aceitou as minhas desculpas, né? Disse que eu tinha que falar. Eu falei, tá bom, eu vou, mas com aquilo que eu sei, né? O pouco que eu sei, o que eu me lembro, porque eu não tive condição, e aqui as minhas escusas, de preparar um material que eu gostaria. Eu prefiro fazer algo expositivo, um audiovisual, porque acredito que grava muito mais, acrescenta, e eu não tive condições. Quando o Heitor me pediu semana passada o meu currículo, eu estava em viagem, né? Então é complicado você estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, ter tarefas a desenvolver. Eu cheguei ontem à noite, mas estou aqui para falar um pouquinho sobre os primórdios de Campo Grande até o surgimento da Santa Casa. E eu não entendi também a razão do convite. Eu achei estranho. Eu falei, vou falar na Santa Casa sobre a fundação de Campo Grande. Não vi muita conexão, né? Depois eu entendi, quando eu vi um postzinho do evento, quando se convida um artista principal, né, um grande artista, normalmente ele abre o show, o espetáculo, com um artista menor, né, que faz o chamado esquenta, né? Então, chega lá um local, né, um prata da casa, para fazer, falar, apresentar, cantar, enfim, para que o público, né, fique mais excitado, mais interessado, e daí entra o grande astro da noite, que é o nosso querido Kaique, aqui, o Carlos Henrique Santos Pereira, primo, né, de outros, sabe-se lá, de outras encarnações, outras vidas, outras passadas, sabe-se lá de onde, né? Nossa ligação é
do bisavô, né? Começo do século passado. São gerações, isso não é forma, não é maneira de dizer, mas é uma verdade que perpetua aí por gerações e gerações. Muito bem. O que eu sei a respeito, né, do nascimento de Campo Grande até o nascimento da Santa Casa. Da Santa Casa, eu confesso, eu sei pouco. Então, vamos falar de Campo Grande. Tentar, conversava aqui com o professor Gilson rapidamente, contextualizar, porque falar um pouquinho de história, nós aprendemos, né, nas escolas aí da vida, que, obrigado, normalmente você pega um ponto qualquer para estudar, né, mas muita gente não gosta de história, a maioria das pessoas não gosta de história, porque não entende, né, o motivo daquilo, onde é que aquilo está no espaço, né. Falar, por exemplo, de Campo Grande, da chegada aqui do fundador, mas por quê? Né? Caiu do céu? Veio da onde? Por que veio para cá? Fazer o quê? Né? Quem era? Então é preciso entender um pouquinho a época, né? Estamos falando de 1872, mas vamos retroagir pelo menos 2 anos, 1870, final do século XIX. Guerra do Paraguai. Então, ali os retirantes, os soldados, né, os voluntários da pátria, que retornavam, né, para São Paulo, Minas, enfim, para outros estados da federação, outras províncias, e que aqui atuaram nessa região. Então, passavam por Minas, né? Existia lá um corpo de voluntários, 2 corpos de voluntários mineiros específicos, que atuaram aqui na região do Mato Grosso do Sul, o sul de Mato Grosso, na época. E parte desses voluntários passou, ou era originário da região ali do Triângulo Mineiro, Monte Alegre, que era onde se encontrava o mineiro José Antônio Pereira. Então nós estamos aí já falando de 1872, 71, 72. E ele, que não era tão velho como dizem os livros, depois já existem corrigendas, né? Fala assim do sexagenário, ou no idoso José Antônio. Ele não era tão idoso assim. Ele tinha 47 anos na época, né? O que talvez para a época já fosse uma maturidade, né? Mas não era um sexagenário. E ele, ouvindo as histórias, né, desse vazio do Brasil e querendo talvez melhorar de vida ou oferecer algo para os seus descendentes, se empolgou, né, a se dirigir para essa região, né, essa região da Vacaria do Campo Grande, né? E para cá se dispôs a vir, né? Só que para isso houve toda uma preparação. Vocês imaginem, se hoje a gente acha difícil pegar um carro e ir para Minas, né? E é tão tranquilo, mas imagine isso no século XIX, andando a cavalo, com carro de boi, trazendo família, etc, etc, etc. Muito bem. José Antônio, então, ele se prepara para isso, mas antes ele vem numa jornada, ele e o filho dele, 2 ex-escravos e um guia, esse guia que havia já então participado aqui, ou pelo menos tinha conhecimento da região. Eles para cá se dirigem no ano de 1872. Agora, eu estava um pouquinho ali, 5 minutos que eu tive um papo rápido com o professor Gilson. A gente tem uma diferença de interpretação histórica, né? Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre a fundação de Campo Grande. Enfim, ele para cá se dirige, uma viagem de cerca de 3 meses. Passa a primeira viagem, ele vem Costa Rica, né? Costa Rica não, é para cá, Costa Rica, entra por ali na primeira viagem.
e passa por Camapuã e depois chega aqui. Ele ia prosseguir, ele ia seguir mais adiante. A ideia, pelo menos dizem, né, diz a tradição histórica, que ele ia mais para Rio Brilhante. Mas ele achou que aqui era o suficiente. Ele encontrou aqui na região uma terra favorável, talvez cansado, não sei, mas enfim, satisfeito com o que ele encontrou, resolveu parar por aqui. Ele, o filho dele, como eu disse, 2 ex-escravos e mais um guia, e parou ali na confluência, onde é o Alto Florestal hoje, na confluência do Prosa e do Segredo. Parou por ali, achou que estava bom e resolveu ficar. E assim, lógico que eu estou dando um salto, vou voltar um pouquinho. Assim começa a história, a fixação, né, nessa região. Ele limpa o terreno. Isso tudo, na verdade, isso não é mera narrativa imaginária. Isso foi transmitido por geração em geração e foi registrado posteriormente. Existem alguns documentos, mais para frente eu vou falar, sobre essa evolução, né, histórica e essa fixação. Mas enfim, parou por ali, descampou, limpou a área, resolveu construir uma casinha, né, cobertura de palha, aquela coisa típica da época, e uma plantação, uma pequena plantação de subsistência, obviamente, que a propósito, e foi esse mesmo, era vir, encontrar um local, voltar para Minas para buscar seus familiares. Isso foi feito. Ele aqui então se radicou por um breve período. Ele fez essa plantação, colheu, coisa básica, né? Talvez abóbora, sabe-se lá o que ali que ele precisava, né, para sobreviver. E ficou um tempo, pequeno tempo, alguns poucos meses. E resolveu então voltar para buscar seus familiares. Aí, então, professor Gilson, é a minha briga, né, com algumas autoridades locais sobre a data da fundação de Campo Grande. Podemos até chegar num acordo, eu aceito o acordo, mas que se corrija então o marco histórico, né? Porque a fundação de Campo Grande então se dá nesse momento. A vontade, né, do José Antônio Pereira era então criar aqui o povoado, pelo menos ele se fixar aqui com sua família e outros amigos que o acompanharam. Esse é o marco histórico, esse é o momento, tanto que historicamente é reconhecido, que consta na nossa bandeira. Não sei se nós temos a bandeira municipal aqui, não. Mas na bandeira de Campo Grande você tem 2 datas. A primeira é 1872. Por quê? Exatamente porque é a data da chegada do fundador a Campo Grande. Muito bem, vou voltar ao assunto mais um pouquinho adiante. Ele retorna então, passado alguns meses, ele planeja retornar a Minas Gerais, mas para não deixar aquela plantação, né, aquela casinha abandonada, ele busca uma pessoa chamada João Nepomuceno. João Nepomuceno, um poconeano, né, que transitava aqui pela região. Ele conversa com esse cidadão para que ele aqui permaneça até a sua ida e volta, né? E assim é feito, é um acordo de cavaleiros. E ele, João Nepomuceno aqui permanece, e José Antônio volta para Minas. Bom, só que essa volta, essa ida dele e o retorno, entre a ida e a volta, são 3 anos. 2 anos e meio, aproximadamente, a 3 anos.
É muito tempo, né? E então, lá na frente, o João Nepomuceno, por razões particulares, resolve ir embora também. Só que antes de ir embora, aqui chega, na ocasião, chega um cidadão também com seus carros, com 2 carros de boi, e família, né? Trouxe sua mãe, trouxe irmão, trouxe filhos, chamado, ajuda aí, Manuel Vieira de Souza. Manuel Olivério, conhecido como Manuel Olivério, chamado Manuel Vieira de Souza. E o Manuel, eles fazem uma transação, acho que é 30 mil réis, alguma coisa assim na ocasião, com o seguinte combinado: olha, se o proprietário, vamos chamar assim, né? Se o proprietário voltar, você tem que devolver a terra para ele. E ele acerta com você, né? E foi entabulado esse negócio. Eis que 3 meses depois, aproximadamente 3 ou 4 meses depois que o Manuel Olivério aqui se estabelece, aparece o tal do José Antônio. Desculpa a expressão, mas com aquela renca, né? Com aquela dezenas de pessoas, 62 pessoas, se não me engano, de familiares e amigos, que chegam então em 1875. O combinado então era ser indenizado e pronto, resolvido o negócio. Só que resolveram então os senhores, né, José Antônio Pereira e Manuel Vieira de Souza, que permaneceriam ali, que haveria uma divisão de terras, né, terra de ninguém, terra devoluta, e assim foi feito. Assim, vamos falar assim efetivamente nasce Campo Grande, com a união dessas famílias. E a partir daí você tem um entrelaçamento, né, do casamento. Vejam só que curioso, o Manuel Olivério era viúvo, ele se casa com uma das filhas do José Antônio, e 2 dos filhos do José Antônio se casam com 2 filhas do Manuel Olivério. Então Manuel Olivério era sogro e cunhado, né? E ali nasce então Campo Grande, vamos falar, nasce efetivamente, né? Já existia aquela casinha de 1872, 1875, é constituído então esse povoado, e aí Campo Grande vai, né, historicamente vai se desenvolvendo aos poucos. José Antônio ainda retorna a Minas mais uma vez 3 anos depois, 1878, para buscar um cunhado, a sua filha, que havia ficado lá. Na verdade, quando ele lá chega, ela já havia falecido. Cunhado não, minto, o genro, né? Ela já havia falecido, ele vem, traz o genro, traz a neta, e que permanece. Então, Campo Grande nasce, né? Vamos falar assim, o primeiro ato de colonização dessa região, em 1872. 1878, se não me engano, 7, 8, não sei. São feitos esses casamentos entre famílias por um padre que aqui passava. Cadê o nosso diácono? Já foi? O padre Julião Urquia, que era da paróquia de Miranda, mas encontrava-se em aliás, ele era de Nioaque, pertencente à paróquia de Miranda. Isso está documentado. Eu tive a curiosidade, o interesse de ir a Miranda e buscar, né? Porque todo mundo falava isso, encontrava nos livros, a tradição oral comentava, e todo mundo dizia desses casamentos e batizados aqui ocorridos. Só que ninguém nunca publicou isso, ninguém nunca documentou isso. E eu falei, eu vou ver se isso existe mesmo, se isso é fato, né? Se confere. E confere. Para quem quiser pesquisar, está no livro 3 da Matriz de Miranda, né? Lá tem todos os atos, os casamentos, os batizados, aqui realizados pelo padre Julião Urquia, né? Que também de passagem na região, acabou realizando estas celebrações. A partir daí, nós estamos em 1875,
pouquinho mais para frente, né? Então nós temos a figura do fundador, José Antônio Pereira, do cofundador, seu filho, ele é o patriarca da família, então ele ficou com a fama, né? Ficou com todos os méritos, né, de ter aqui chegado, aportado e se fixado, mas também o Antônio Luiz, que estava junto desde a primeira viagem. Ele, José Antônio, como eu disse, fixou-se ali no Horto Florestal. Hoje nós temos um monumento, né, do outro lado da avenida, da Neide Ono, né, que tem uma carreta de boi. Só que com o desenvolvimento da cidade, isto perdeu-se, né? Essa propriedade acabou, não sei, sinceramente, daí eu já não sei dizer por que desapareceu, mas existe, não, daí é no inventário do Antônio Luiz, se não me engano, ou do Zé Antônio, eu já não sei dizer, no cartório, né? Que eu também tive a oportunidade de manusear, mas eu não sei por que desapareceu ali. Foi desapropriado, vendido, sei lá. Enfim. Antônio Luiz, o filho dele, o cofundador, era proprietário, ficou proprietário daquela sede, alguns devem conhecer, do museu que leva o nome de José Antônio Pereira, lá na Avenida Guaicurus, bairro Pioneiros ali, Pioneiros. Local onde nasceu a minha avó, filha do Antônio Luiz, e onde morou meu pai, né? E eu fico pensando, né? Meu pai é de 39, ele morou lá até os 7 anos de idade, então 46, 48, né? 46, né? Eu fico pensando nas condições de vida, né? Que não faz tanto tempo assim, meu pai ainda está vivo, morar numa casa tão simples como aquela casa de barro que é o museu, né? E ali então é a sede que permanece, aliás é o único prédio, vamos chamar assim, o único imóvel do século XIX em pé, né? Até hoje aqui em Campo Grande, talvez até um dos poucos, né, dessa época no nosso estado. E daí eu fiquei preocupado, eu falei, vou falar da Santa Casa, mas, lógico, ambiente hospitalar. E o que é que eu sei, né, da Santa Casa? Como eu disse, não sei praticamente nada aqui da história da Santa Casa, mas eu sabia que o José Antônio, ele não passava nem perto, né, de um curso, de um preparo médico, né, sequer de enfermeiro. Ele era o que antigamente se chamava de raizeiro, de benzedor ou de algo do tipo. E era mesmo, eu fui conferir, né? Isso eu sei por tradição, pela minha avó contava e outras pessoas confirmam esse fato. E lendo um livro do Dr. Barçanufo, nosso confrade lá no Instituto Histórico, né? O Barça, que é também descendente do José Antônio, médico aqui. Não sei se é médico da Santa Casa hoje em dia, mas professor da Federal, enfim. O pai dele tem, não sei se é o mais antigo, mas dos mais antigos registros, né, das mais antigas publicações a respeito da história de Campo Grande, o Epaminondas Alves Pereira, pai do Barça, tem um livrinho muito fininho, mas muito, muito interessante a respeito dessa fundação. E ele mesmo, Barça, escreveu este livro, que eu fui rememorar datas e alguns nomes, e eu vou permitir, é a única leitura que eu vou me permitir aqui, só para fazer esse link para o Kaique, depois pegar o gancho, né? E serve também para o centro histórico aqui da Santa Casa, pelos detalhes, né, desse velho senhor, não é tão velho assim, eu falei 47 anos, não era tão velho, mas enfim. Diz o autor que a dedicação de José Antônio aos que adoeciam no emergente arraial de Santo Antônio de Campo Grande era reconhecido por todos. Não se limitava apenas à preparação e administração de ungüentos, pomadas, xaropes, tinturas, chás e garrafadas,
Veja que é muito técnico, né? Extremamente conhecedor da medicina. Mas também ao cuidado aos que se feriam em acidentes. Aos fraturados, encanava-lhes os membros. Aos feridos, pensava-lhes as chagas. É isso mesmo. Sua fama como parteiro era voz corrente, tendo assistido ao nascimento de seus filhos. Mais tarde passou a contar com a ajuda de uma velha escrava a quem houvera treinado. Posteriormente, ensinou os ofícios para a própria nora, Maria Helena, esposa de Joaquim Antônio. Secundado por esta, sempre que chamado, corria a atender as parturientes da vila. Esse mistério deu-lhe também a primazia de seccionar o cordão umbilical de muitos dos seus netos. Continua. A tradição oral, que através dos familiares chega aos nossos dias, dá conta da existência. Daí tive que abrir o dicionário hoje, Kaique. Teve coisa aqui que eu nunca tinha ouvido falar. Da existência de mesinhas, não sei o que é, mesinhas com Z, de mesinhas de José Antônio, cujos recursos permitiam-lhe exercer sua medicina. A aquisição desse preparo técnico remonta aos tempos de sua vida em São João del Rei e Monte Alegre, em Minas. Mais coisas que eu não... Apoiado no seu Chernovis, também não sei o que é, praticava a medicina de folk. Então, vou deixar aqui aos historiadores, enfim, aos professores, a tradução, né, dessa... disseminada pelos sertões brasileiros, ou seja, a cultura popular. A cultura popular do tratamento de doenças, baseada, como até hoje, na utilização dos recursos químicos das plantas através de variegadas tisanas. Essa eu fui procurar. Tais como soluções, macerações, infusões e decocções, e de procedimentos eminentemente físicos, como a manipulação do calor nos escaldapés, pedilúvio e do vácuo através de ventosas, as aplicações de cataplasmas, emplastos, compressas, adjutórios, banhos de assento, colutórios, gargarejos e inalações, incluindo-se também nessa prática terapeuta. Ou seja, era um gênio. Eu achei interessante essa passagem para fazer um link, já que estamos na Santa Casa, né? E eu achei esse registro, já sabia que ele era raizeiro, né? Quem sabe a Santa Casa cria aí um espaço, né? A esse primeiro, vamos por 2 aspas de cada lado, esse primeiro médico, né, de Campo Grande, que na verdade não tinha nada de médico, era um popular, né, conhecedor popular dos recursos da época. José Antônio ainda foi subdelegado, aqui foi o primeiro subdelegado de polícia, não havia delegado, a designação era subdelegado de polícia. Ele faleceu em 1900, janeiro de 1900. Eu tenho também algumas reservas em relação a algumas pessoas que, achando conhecer um pouco de história, não sei de onde tiram, não vou nem comentar o que, mas enfim, os registros comprovam que José Antônio faleceu aqui, foi sepultado no antigo cemitério que é ali onde é a Fiemes, aproximadamente naquela região da Fiemes, no Alto da Afonso Pena, e depois trasladado para o Santo Antônio, o cemitério de Santo Antônio, onde lá, logo na entrada, há um obelisco, um pequeno obelisco, que é a lápide da família, né? Infelizmente, aí volta o professor Gilson aqui, até as coisas mais corriqueiras, mais banais, como aquele monumento que havia ali, que em frente ao cartório, antigo cartório do segundo ofício, né? Que já sumiram com o monumento, foram capazes de desaparecer com o monumento. Agora, também este ano, sumiram com as placas do cemitério,
né? Então, onde havia o nome dos familiares todos ali, dos Antônio, Ana Luísa de Souza, esposa do Antônio Luiz, e todos os demais, minha avó, meus avós estão lá, simplesmente também desapareceram. Isso é o zelo pela história, é o zelo pelo patrimônio, é o zelo pela cultura, né? Que eu louvo aqui a disposição da Santa Casa em criar esse espaço, né? Guardar esses registros, promover, né, essa, enfim, manutenção, né, da história da própria criação da Santa Casa, né? Que só surge em 1917, é isso? Então aí nós temos um hiato, né, que eu já não sei como preencher, né, da partida do José Antônio até o nascimento da Santa Casa. Deixe-me lembrar. Bom, apenas para me certificar aqui. Professor Gilson, por favor, não me critique quando eu defender a tese de que a Fundação de Campo Grande se dá. Aliás, o dia certo é 21 de junho de 1872. Esta é a data de fundação de Campo Grande. A data de 26 de agosto é a data de emancipação política. O que me indigna é dizer que 26 de agosto, aniversário de Campo Grande, fundação de Campo Grande. Não é. Pode-se dizer, então, que é data de emancipação político-administrativa. Eu perguntaria aqui, dentro daquilo que nós conhecemos como história, né? A história mais documentada, a história mais registrada, consagrada. Quantos anos tem o Brasil? 525. Se nós fomos descobertos em 1500, temos 525 anos. Agora, vamos fazer a fundação do Brasil. Existe no passado? Existe. Mas, historicamente, o marco é 1500. Agora, se você considerar o Brasil como nação, você vai falar em 1822, que é a independência, né? Agora, você não pode dizer que antes de 1822 não existia Brasil. Lógico que existia. E antes da emancipação político-administrativa de 1899, aqui em Campo Grande, existia Campo Grande. Então, a data de fundação remonta a 1872. Em 2022, eu era presidente do Tribunal de Justiça aqui do Estado, e com as festividades, com as grandes festividades que aconteceram, né, no município, nenhuma, eu oficiei a senhora prefeita e oficiei ao senhor presidente da Câmara, né, reclamando, protestando sobre esse vazio, né, não houve absolutamente nada, mas literalmente nada, acerca do centenário da cidade. Era uma data a ser comemorada. E a resposta que eu tive é: Campo Grande já tem rua, tem escola, tem prédio, tudo com a data de 26 de agosto, então vai permanecer 26 de agosto. Eu ia responder, mas a educação determinou que eu ficasse quieto, né? Então, só para que conste, é interessante saber, aqui nós temos uma lei de 1889 que eleva a categoria de vila, né, o povoado de Campo Grande. Ou seja, se eleva um povoado, é porque o povoado existe. Isso em 1889. Né? Daí sim, em 1899, 10 anos depois, eleva aqui sim, eleva a categoria, não, desculpe, em 1899, eleva a categoria de vila a paróquia de Campo Grande. Eu até perguntava para o meu pai hoje, falei, mas se eleva a paróquia, deve ter um ato designando a paróquia, né? Não há. Essa paróquia decorre de pertencer à paróquia, como é que se diz? A
paróquia mesmo de Miranda, né? Aqui era uma igreja, apenas uma paróquia da paróquia de Miranda, né? Uma subparóquia, vamos chamar assim. Eu não sei o status eclesiástico dessa, mas não houve um ato governamental criando a paróquia de Campo Grande. Isso decorria dos laços da igreja, né? Em 1910, uma lei, então, do Mato Grosso criou a comarca, e só em 1919, doutor Gilson, 1918, veja só que interessante, com a elevação à categoria de vila, Campo Grande passou a ter um administrador, que era o prefeito chamado intendente na época. Veja só, e só em 1918 é que foi elevada à categoria de cidade. É curiosa essa ambiguidade, né? Porque não era uma cidade, mas tinha prefeito. Era a divisão político-administrativa da época, né? Do final, do começo, né, da República aqui no Brasil. Mas, enfim, eu não tenho, infelizmente, eu não preparei para deixar aqui, Heitor, como eu disse, esses registros, esses dados, até para ser interessante ter projetado, mas eu não tive condição de tempo para fazer uma ilustração, trazer uma figura, né? Eu convido os senhores a visitar, quem ainda não conhece, acho que quase todo mundo aqui, talvez pela idade, já tenha ido uma vez ao museu, que é um prédio, uma casa de barro, abandonada pelo poder público, cujo acervo praticamente não existe mais, que eu conheci ainda quando criança. Ali era, como eu disse, era propriedade dos meus avós, e que foi doado de porteira fechada ao município. Infelizmente foi saqueado, foi furtado. Resta muito pouquinha coisa lá, um tear, alguns catres, né? E nada mais que isso. As armas, as fotografias, o aparelho, o gramofone, panelas, vestuário, tudo isso fazia parte, né, daquele museu. Hoje não existe mais. E o poder público municipal não está interessado em restabelecer, né, nunca teve esse propósito. E fica aqui nós, abnegados aí, insatisfeitos com essa falta de cultura, falta de interesse, falta de, enfim, falta até de respeito, né, à história, ao cidadão, né, ao povo, né, natural ou não de Campo Grande, mas que aqui, né, tem seu ganha-pão, sua vida, sua história. Então eu peço desculpas, né, a cada um dos senhores e das senhoras pela falta de preparo, né, desta introdução, mas eu não sou, de maneira alguma, o astro principal da noite, que é o Kaique, que falará então sobre a Santa Casa, que é a nossa casa também, né? Então eu vim aqui mais para fazer essa introdução, né, e agora ouvir, né, o astro da noite, querido primo, né, que fará o show, né? Muito obrigado a todos. Tá? Eu vou ganhar um presente. Beatriz, por gentileza. Matheus. Vamos, Matheus, para tirar uma foto. Foto, registro de foto. Seu Heitor. Seu Heitor. Heitor tá dormindo. Seu Heitor. Vamos? Vamos começar aqui pelo microfone, você vai colocar essa aqui no nosso vídeo, a sua vinda aqui. Agradecemos muito. Muito obrigado pelo vídeo. É muito bom, você interessou muito no nosso tempo e a nossa história. Essa contribuição foi maravilhosa. Esse livro aqui é um livro que retrata a história da enfermagem. Foi escrito este ano e aí fizemos o levantamento, conta toda a história da enfermagem, do tempo e do espaço. Começa lá atrás no começo da história das primeiras
tem a Paulência, que é a maior representante da enfermagem, que é conhecida como a Dama da Lâmpada, que ela era uma pessoa nobre, riquíssima, e quando ela começou a cuidar por humanismo, então ela de noite, não tinha luz, era 1800, então ela vinha com uma lâmpada para olhar os pacientes. E aí nós colocamos a Marília, que fez a Marília Leite, né, ela lá do Instituto. Então fica aqui, fica uma lembrança que tem parte da história do Campo Grande. Acho que vocês vão ver esse registro. A caneca dos 5 anos de Santa Casa de Campo Grande, tá? Olha, o que eu estou precisando? Deixa eu ver se tem aí dentro que eu tenho. Também tem uma caneta. Uma caneta diferente. De um suporte de saúde. E aqui o suporte de Chernobyl, né? Agora você vai fazer a saúde de novo. Vamos levar para colocar tudo aqui. Posso agora o senhor vai levar a rainha. Essa é a medalha do 108 anos de Santa Casa de Campo Grande. Olha, eu achei magnífico. E agora nós vamos querer. Troca essa bola. É aquela senhora que veio aí, que acompanha, posso passar? Feito. Não, foi ótimo. Mas eu adoro história. Deixa eu ter a gente para pegar essa. Não, mas a gente gravou e agora a gente vai editar. Parabéns. Vamos colocar. Aí o senhor se o senhor quiser colocar, a gente monta. É maravilhoso. Dando continuidade em nossa programação, convidamos para falar sobre o tema Santa Casa, da origem à atualidade, o senhor Carlos Henrique Santos Pereira, advogado formado em 1987 pela FUC-MT, atual Universidade Católica Dom Bosco, e associado da Santa Casa de Campo Grande. O currículo completo encontra-se na tela. Muito boa noite. Peraí, vai ligar. Muito boa noite, muito obrigado. Agora eu vou ter que fazer uma palestra fenomenal, pelo jeito, porque o Carlos Eduardo já me elevou aqui a uma categoria de... Muito obrigado. Eu preparei uma pequena apresentação chamada Santa Casa, da origem à atualidade. Gostaria de agradecer ao nosso presidente, a doutora Lia, meu irmão Heitor, que, para quem não sabe, é o meu segundo padrinho aqui na Santa Casa, porque eu fui apadrinhado pelo meu pai para ser conselheiro e depois ele me reapadrinhou quando eu retornei às atividades aqui na Santa Casa também. Pode passar, por gentileza. Queria fazer um convite para vocês.
Esse convite é o convite original de 18 de dezembro de 1928. É um dos poucos que existem em Campo Grande, talvez até o único. Eu tenho ele no nosso acervo pessoal lá em casa, que é justamente a diretoria fazendo o convite para que no dia 18 de dezembro de 1928 existisse, então, obrigado, a instalação da Santa Casa, que tinha sido um ano antes, em 1917, ela tinha sido proposta a sua fundação. E aqui nós temos, então, o primeiro ato oficial sendo o convite para toda a população. O que nós temos que entender é que a coisa... Desculpa. Aqui. Estou apanhando aqui. Isso, então volta naquele primeiro. Obrigado. Pode passar. E aqui nós temos uma foto que retrata eminentemente o que é a Santa Casa. Essa foto, na verdade, é de 1925. Aqui atrás nós temos o pavilhão, o primeiro pavilhão que foi constituído na Avenida Mato Grosso. E aqui nós temos a figura central, Eduardo Santos Pereira, meu bisavô. Do lado dele, nós temos o seu Vitor Passi, que foi durante quase 45 anos secretário da Santa Casa. Do outro lado, nós temos o doutor João Vidal e o arquiteto Camilo Boni. E para surpresa, porque a gente o Heitor sempre fala que eu tenho o DNA da Santa Casa, mas ele também não sabe que esse senhor aqui também é meu bisavô. É o Caminha, Bisa Rogério Caminha. A filha dele, depois, foi a neta dele, casou com o neto dele, meu pai e minha mãe. Então eu tenho um pouquinho a mais do que o DNA da Santa Casa. A gente tem dos dois lados essa ambivalência. A humanidade, desde a fundação, a gente tem que entender o que é o espírito do tempo. A Santa Casa, ela começou por obra, as Santas Casas, elas começaram no mundo pela instituição da Rainha Dona Leonor, em 1498, em Portugal. Essas Santas Casas, elas foram sendo criadas em Portugal, e quando a família real veio para o Brasil, veio também essa vontade de trazer um espírito de solidariedade, de misericórdia, de bondade, da humanidade pura, aplicada no serviço de saúde. Vamos melhorar um pouquinho essa imagem agora. Vamos usar a tecnologia. Pode passar outra, professor. Aqui melhora para a gente. Para a gente poder entender a alegria que a gente tem nessa imagem. Essa colorização que a gente faz aqui é para a gente demonstrar que a atualidade, ela pode voltar 100 anos no tempo. Então nós vamos usar essa imagem, que não é mais desfocada, que não é mais a preto e branco, que ela está aí, viva. Só para a gente poder entender a importância da Santa Casa para Campo Grande. Quando a Santa Casa foi chamada à sua constituição em 1917, Campo Grande era uma pequena cidade com pouco menos de 5.000 pessoas, tanto urbana quanto rural. No Rocio de Campo Grande moravam mais ou menos 2.800, 3.000 pessoas. E esses abnegados aqui, resolveram fazer uma Santa Casa. Só tinha 9 no Brasil: São Paulo, Santos, Salvador, Cuiabá, São Paulo. Não tinha. Olha a magnitude. Você imagina. Eduardo tinha nessa época 46 anos. Ele só estava em Campo Grande havia 7 anos.
Ele chegou em Campo Grande no dia 1º de janeiro de 1911. Então ele tinha pouco mais de 7 anos quando juntou essa ideia e criou-se um livro de contribuições a cargo dele. E nessa época, 178 pessoas de Campo Grande contribuíram com 20 contos e 80 réis, que foi o suficiente para que pudesse, então, iniciar a compra dos terrenos, que em princípio seriam lá na rua Rio Branco, mas os médicos da época não gostariam, não queriam que ficasse lá por conta da possibilidade de contaminação, então já escolheram que viesse mais para próximo da estação ferroviária, que tinha chegado em 1914, para que pudesse se instalar a Santa Casa aqui. Então, a visão desse pessoal e o espírito do tempo era justamente isso: a humanidade, o serviço, o desapego. Uma obra que começa em 1917 e perdura por gerações. Outra, por gentileza. Pode passar. Deus está no serviço. Aqui a gente entra e aqui a gente olha. Isso eu sei que foi essa administração que implantou. Tem vários locais onde a gente tem. Deus está aqui. Deus está presente. Deus está no serviço. Eu queria que isso aqui é o regimento, o Estatuto da Santa Casa, o primeiro Estatuto da Santa Casa, que o secretário Vitor Passi mandou publicar em 1919 na imprensa em Cuiabá. E eu queria que a gente lesse isso aqui, ó. Olha o que aos diretores compete: inquirindo os doentes a maneira com que são tratados. Segundo, examinar a qualidade dos víveres, se suficiente a quantidade de roupas e utensílios. Olha o espírito de doação, o espírito de humanidade. O secretário, muito mais do que lavrar uma ata, do que registrar um documento, do que produzir um ofício, ele estava encarregado de examinar a qualidade dos víveres, de perguntar para os nossos doentes como eles estavam sendo tratados. Essa é a humanidade que a Santa Casa tem no seu espírito. Essa é a humanidade que a Santa Casa tem no seu serviço. Isso é o que traz esses mais de 100 anos que difere as Santas Casas de qualquer outro nosocômio, de qualquer outro hospital, de qualquer outra unidade de saúde, porque aqui a gente vê que o cuidado é ao doente, o cuidado é como o doente está tratado. Era regimental. Pode passar, por gentileza. A beneficência e a misericórdia. Artigo 38. Na Santa Casa de Misericórdia serão recebidos, sem distinção de classe alguma, todos os doentes pobres que a ela recorreram. Estatutário. Olha a missão maravilhosa que essa instituição centenária, como quase nenhuma no estado de Mato Grosso do Sul, no antigo Mato Grosso e na cidade, no município de Campo Grande, tem. Quem se importa hoje de escrever um estatuto jurídico com esse tipo de destinação missionária? Ninguém. Então, quando a gente tem aqui gravado no nosso estatuto de 1919 que a nossa função é atender sem distinção os nossos doentes, isso vale como exemplo para qualquer outra instituição que se preste a distribuir saúde ou justiça no Brasil. Pode passar. Vamos lá. A Santa Casa é do povo. A Santa Casa não é pública. Isso é uma coisa que a gente sempre escuta. Ah, mas a Santa Casa é um hospital público. A Santa Casa
ela recebe dinheiro do governo, a Santa Casa isso, a Santa Casa aquilo. E para nossa surpresa, se a gente for aqui na porta hoje, ou lá no pronto-socorro e perguntar, a visão dos doentes que estão sendo admitidos é justamente essa, que a Santa Casa é pública. A Santa Casa é uma entidade particular, aqui eu estou chovendo no molhado para nós aqui dentro, mas a Santa Casa tem que passar essa mensagem com muito mais eficiência, porque nós não somos público, nós somos privados. Olha o que acontece aqui no artigo 37 do regimento original. Isso aqui já foi modificado, até porque as legislações posteriores, elas obrigam as entidades beneficentes, na lei do bem, por exemplo, que é uma lei relativamente nova, elas obrigam que a destinação do patrimônio tenha que ter destinações diferenciadas para outras entidades semelhantes. Mas olha o que o espírito do nosso fundador, dos nossos pais fundadores da Santa Casa diz: por deliberação da Assembleia Geral, maioria absoluta, transferido para o município. Por quê? Porque o município, como bem disse Carlos Eduardo contar agora, o município, ele encarnava desde sempre o que era o povo, o que era a população. O município é onde a gente mora. A gente não mora no estado, a gente não mora no Brasil, a gente mora no município. A figura mais próxima que nós temos pública é o prefeito, não é o governador. Então, a quem nós acorremos? Ao município. Então, naquela época, os nossos pais fundadores daqui desse hospital entenderam que era o povo de Campo Grande que deveria receber todo o patrimônio da Santa Casa. Por quê? Porque foram eles, aqueles 178, aqueles 20 contos de 80 réis, que possibilitaram o início dessa verdadeira catedral de humanidade. Construção do primeiro pavilhão, como já dissemos, plenamente doado. Aí entram as doações de Bernardo Baiz, aí entram as doações das senhoras viúvas que deixavam patrimônio para cá. Construções a partir de 1940, da mesma forma, sempre com o dinheiro levantado através das doações do público e do povo beneficente de Campo Grande. Então, como altera-se a condição beneficente da Santa Casa? Se quando nós precisamos trazer a questão das construções, das incorporações, Campo Grande nunca nos faltou. O munícipe nunca nos faltou. Os nossos irmãos campograndenses nunca nos faltaram. E aqui nós chegamos à construção do prédio atual. Esse prédio que leva o nome dos maiores homens que essa casa já teve, Dr. Arthur Dávila Filho, que depois de um fracasso de uma administração no começo da década de 70, entra junto com o Dr. Coriano Baiz aqui, Dr. Cori, resgata a administração e, com um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, aonde ele garantiu propriamente com seus bens, inclusive, grande parte desse empréstimo, toma esse empréstimo e no final da década de 70, com a presença do senhor presidente da República, João Figueiredo, inaugura esse hospital, que foi pago depois ao longo de 18 anos com as receitas próprias da Santa Casa. Não houve subsídio, não houve financiamento a custo perdido, não houve emenda parlamentar. Esse prédio foi construído, e quem conhece a história daqui sabe, e quem participou dessas administrações no final da década de 1970 lembra muito bem disso. Todos esses tijolos, o aço, terraplenar, isso tudo foi contratado e pago pelo próprio serviço da Santa Casa. Pode passar, por gentileza. Ninguém duvida que a base sólida da saúde em Campo Grande é a Santa Casa. A nossa presidente acabou de dizer isso. Os 46%, os 54%. Eu queria só lembrar uma coisinha bastante atual. Hospitais públicos e Santa Casa. Como
poder público trata tão deslealmente a Santa Casa em relação aos hospitais públicos? Os hospitais públicos não pagam tributos. Os hospitais públicos têm receita orçamentária. Os hospitais públicos têm pessoas, servidores públicos com carreira própria, que são pagos pelo orçamento estadual ou federal, e mesmo assim competem com o financiamento da saúde com a Santa Casa. E diferentemente, enquanto nós recebemos 2,3 tabela SUS, o hospital regional recebe 9 vezes a tabela SUS. Com tudo isso que eu acabei de dizer, com servidores próprios, orçamento próprio, com dinheiro tributário, com emendas parlamentares, e aqui na Santa Casa, a Santa Casa sobrevive, e quem está na área financeira e fiscal da Santa Casa sabe, com uma tabela extremamente pequena em relação à remuneração. Então, é inadmissível isso, mas isso é o que nós passamos na atualidade, e isso teve um porquê. Pode passar para a gente ver. Década de 90. Depois da Constituição de 88, nós tivemos a edição 1990 da Lei do SUS, que, junto com a Constituição Federal, o Eduardo sabe muito bem disso, gerou direitos 1000, deveres 0 e financiamento impossível de ser conquistado. Então a gente gerou um monte de coisa para fazer e não sabia de onde que vinha o dinheiro, porque não se previu as fontes de financiamento. E existia um negócio que, até hoje, essa palavrinha aqui, ela é uma pedra no sapato das entidades beneficentes. A tal da contratualização. A gente está vendo isso todos os dias, a gente está vendo isso aí há muitos anos, mas começou na década de 90. Se a gente começar a buscar essa pseudo-crise que a Santa Casa vive, que não é provocada por ela, nós vamos entender que a raiz do problema está no começo da década de 90, aonde os municípios foram obrigados a fazer atenção básica, os municípios foram obrigados a abrir as portas dos seus pronto-atendimentos, e aqui, para a graça do Estado e para a graça do município, já existia um pronto-socorro pronto. Então, o que o município fez? Contratualizou, desde aquela época, a porta de entrada do hospital. Só que esqueceu de remunerar. A obrigação ficou com o beneficente e o financiamento não veio, como não vem até hoje. Aconteceu, inclusive, uma coisa muito difícil, lá por 1994, 95, foi a primeira vez que eu fiz parte de uma diretoria. Nós estávamos perdendo uma coisa chamada Reforçus, que melhorava a eficiência da remuneração da Santa Casa. E como não se conseguia as certidões e não se conseguia girar o dinheiro da Santa Casa, foi pedido então que se amarrasse tudo isso aí num financiamento único. E a diretoria naquela época foi inclusive pedido para que nós respondêssemos solidariamente, dando fiança e aval para que esse financiamento pudesse ser feito. Não aconteceu, mas inclusive nós perdemos dentro da diretoria uma pessoa espetacular que depois retornou, porque a sua família o impedia que ele desse aval e ele teve que se retirar. Quando a coisa não deu certo, ele retornou. Nós tivemos também na década de 90 uma tentativa de CPI, quando tentaram, por conta dessas dificuldades que a gente tinha, a Santa Casa, a Santa Casa tinha, a Câmara Municipal de Campo Grande resolveu fazer uma CPI contra a Santa Casa. E aí, vários órgãos de imprensa começaram a bater muito duro na Santa Casa. E eu me lembro muito bem, em uma das ocasiões, um dos promotores que estava
trabalhando para tentar fazer com que essa CPI avançasse, ele usou até a palavra: a Santa Casa tem que abrir, porque nós não podemos ter simplesmente 150 iluminados, que são os conselheiros da Santa Casa, decidindo o futuro da saúde de Campo Grande. Então, nossos amigos aqui entendam como que virou a situação. A Santa Casa de benemérita, de beneficente, de grande atuação no setor da saúde, passou a ser a patrocinadora da mazela da saúde de Campo Grande. Inverteu-se. A Santa Casa, desde essa década de 90, ela escuta-se esse ruído nos órgãos de comunicação e na população, como se a Santa Casa fosse a grande mazela do município de Campo Grande da Saúde. Quando é justamente o contrário. Justamente o contrário. Nós conseguimos brecar essa CPI. Eu, inclusive, era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e consegui fazer com que ela não prosperasse na Câmara, o que deu fôlego para que a gente pudesse trabalhar com mais tranquilidade. Como a tentativa da CPI não deu certo, resolveram invadir a Santa Casa. Invadiram, simplesmente. Nós tivemos uma conversa com o prefeito disse que ia nos ajudar e marcou uma reunião para outro dia. No outro dia, a reunião foi desmarcada e nós ficamos sabendo, no começo de janeiro, que a Santa Casa sofreria uma intervenção. Na verdade, uma invasão. Invasão, eu digo até pelo quê? Além de entrarem nas contas de movimento da Santa Casa, entrarem, inclusive, nas contas da associação. Requisitaram o prédio da Pestalozzi, do Colégio Oswaldo Cruz, e agora, com méritos dessa administração, encontra-se totalmente reformado e pronto para ser utilizado. Invadiram o prédio, que não tinha nada a ver com o dia a dia da contratualização da Santa Casa. As nossas administrações nessa época foram administrações do exílio. A gente não podia entrar aqui na Santa Casa. Nós fazíamos as reuniões de diretoria, os irmãos lembram disso aí, os nossos colegas lembram disso aí, o escritório do advogado. A gente não podia entrar aqui. Tinha polícia militar na porta, a gente não podia entrar. Depois de vários anos, devolveu-se. Como quiseram. Uma dívida de 37 milhões virou 160. Os equipamentos não foram trocados. Os sistemas não foram reatualizados. E nós recebemos a Santa Casa totalmente sucateada. Quem recebeu a Santa Casa, e é da diretoria dessa época, lembra a tristeza que foi quando a diretoria podia retornar para cá e ver o estado de guerra e a calamidade que nós tínhamos aqui. Graças a Deus, isso aqui é o passado. O futuro é diferente. A gente poderia ficar aqui minutos, horas, falando da grande eficiência da Santa Casa, dos milhões e milhões de atendimentos que foram feitos ao longo desse século, das centenas de milhares de vidas que foram salvas nas enfermarias, que foram salvas nos centros cirúrgicos, e das centenas de milhares de crianças que nasceram aqui para povoar a nossa cidade. Quero lembrar um pouquinho mais. Quero lembrar de quando, antes, na década de 40, quando só existiam esses pavilhões aqui. Eu sou de 66. Esses pavilhões aqui, o trabalho incansável das equipes de capelania, das irmãs salesianas, a irmã Santina, irmã Maria Rossati, irmã Santa, irmã Bartira, que depois virou diretora do Colégio Auxiliadora. Esses anjos de misericórdia que tocaram durante anos e anos e anos a enfermagem da Santa Casa. E lembro também quando se inaugurou aqui esse novo prédio, nós fomos convocados pelos familiares para ajudar na transferência dos doentes. Eu fiquei responsável para trazer elementos da cozinha. Não me deixaram, eu tinha só 13, 14 anos, não me deixaram mexer, trazer os doentes.
Mas eu lembro muito bem as irmãs empurrando, as irmãs e as enfermeiras empurrando as cadeiras de roda. Quem podia andar, vinha andando. E os que não podiam andar, subiam uma rampa improvisada que saía desse prédio, que depois virou o Prédio Sul, e vieram sendo empurrados, deitados nas camas hospitalares, para poder serem abrigados nesse novo prédio. Essas são as coisas que a gente tem que lembrar da Santa Casa. A humanidade, o amor, o carinho, o desvelo, a beneficência, a entrega. É isso que é a Santa Casa de Campo Grande. Por isso que nós entendemos que a Santa Casa, cada vez em mãos melhores, cada vez em mãos mais eficientes, podem ter certeza, o futuro reserva um outro centenário de muita realização, de muita felicidade, de muito cumprimento das promessas daqueles homens que lá naquela foto assinaram um documento da sua fundação com essa caneta. Essa caneta estava presente naquela foto. É uma memória que a gente tem do bispo. Pode passar, por gentileza. Então, eu queria só dizer para vocês, se tiver essa coragem, essa entrega, essa misericórdia, eu só tenho a dizer muito obrigado e até logo.